Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus possa estar habitando no seu coração nessa noite. Que o poder do Santo Espírito possa ser o agente motivador para que toda a honra e toda a glória que venhamos demonstrar aqui seja com o único intuito de engrandecer e louvar o nome do nosso Deus. Eu fico feliz com a tua presença, eu fico feliz com a presença dos nossos amigos, dos nossos convidados, que tem abrilhantado a nossa noite aqui de pregações, que tem sido uma bênção aqui na comunidade de Vila Alpina. Muito obrigado, Senhor, porque a tua bondade e a tua misericórdia mais uma vez se renovaste em nossa vida. Nós queremos pedir a tua presença em nosso meio. Por favor, Senhor, tire de nós qualquer coisa que venha atrapalhar o entender e o ouvir da tua palavra. E que possamos estar neste momento com o nosso coração aberto e receptivo para sairmos daqui com a certeza da nossa salvação por meio de Cristo Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor, e é em nome dEle que oramos. Amém, Senhor. É muito bom podermos ter a certeza de que a nossa esperança não se resume apenas nessa vida, como diz o apóstolo Paulo. Ele diz que se a nossa esperança se resumisse apenas nessa vida, nós seríamos as pessoas mais infelizes de todo o mundo. Queridos, não é bom podermos ter a certeza de que existe um Deus que olha por mim e por você? Não é bom podermos descansar na certeza de que esse Jesus que um dia veio aqui, morreu em favor de você, de mim, e hoje está no céu intercedendo por nós, voltará para nos buscar? Esse Deus, Ele é maravilhoso. Esse Deus, Ele é tremendo. Esse Deus, Ele é santo. Mas esse Deus habita no coração de cada um que o busca em espírito e em verdade. É sobre esse Deus que nós queremos ouvir. É sobre esse Deus que nós queremos aprender mais e mais. E é esse Deus que nós vamos louvar neste momento, para preparar o nosso coração, para ouvirmos o recado do céu que o Senhor tem para cada um de nós. Louvemos o nome do Senhor, porque somente o nome dEle está acima de todo nome, e somente o nome dEle é santo. Teu santo nome. Louvemos o nome do Senhor. Todos venham tocar ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos confessarão, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, ou tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus, porque Ele é um Deus santo, se preocupa com cada um de nós, porque Ele nos ama intensamente e, acima de tudo, porque as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã na minha vida e na sua vida. Amém? Senão ninguém estaria aqui, viu? Porque nós somos pecadores, né? Rebeldes, né?
Eu diria que o ser humano, no geral, ele é o adolescente no ápice, né? Rebelde, terrível, né? Ou a parte da adolescência ali, ou alguns adolescentes, né? Que dão bastante trabalho. Mas Deus se preocupa conosco, nos entende, nos ama, nos perdoa e nos restaura. E eu louvo a Ele por isso. Que bom que você está aqui, que bom que você escolheu, né? Dedicar um pouco do seu tempo a estar na casa de Deus, ouvindo a voz de Deus através dos hinos, podendo participar de orações e também agora em especial, abrindo a palavra de Deus e estudando a mensagem da palavra de Deus. Que bom que você escolheu estar aqui, eu louvo a Deus por sua escolha. Nós estamos aqui participando de uma série de estudos da palavra, cujo título é Nada Além da Verdade. O nosso texto base é João 8,32, né? Onde Jesus Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? E a verdade vos libertará. Nós vamos apresentar hoje à noite aqui mais uma verdade. Mas nós vamos, como fazemos todas as noites, antes de abrirmos a Bíblia e começarmos oficialmente o estudo, nós vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe, iluminando a nossa mente e preparando o nosso coração, para que a sua palavra possa encontrar morada em nossa vida e possa atuar de maneira a transformar a vida de cada um de nós. Assim como você está, feche os olhos e incline a sua cabeça e vamos falar com Deus. Grande, maravilhoso e eterno Deus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor nos preservou com vida por mais um dia. Estamos felizes por estarmos aqui na tua casa. Senhor Deus, agora a sua palavra será aberta. E pedimos, por favor, que o Senhor nos abençoe e que a pessoa do Espírito Santo, através da sua palavra, possa falar fundo ao nosso coração, transformando a vida de cada um que aqui está. Queremos ser cada dia mais parecidos com Cristo. Queremos nos preparar para um dia sermos cidadãos da Nova Jerusalém. E que nessa noite possamos sair daqui mais preparados para esse dia. É o que eu lhe peço e agradeço, em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje, o título de hoje, a verdade de hoje, ela tem como título, o tema é A Verdade sobre o Fim. Com certeza, esse é um assunto que interessa muito aos seres humanos, né? O que vai acontecer? Qual será o desfecho da história da humanidade nos moldes que nós a conhecemos hoje? Esse assunto é tão interessante que, se você fizer uma pesquisa, os filmes de maior bilheteria, né, que Hollywood tem lançado e outras empresas aí, tem a ver com o fim da história desse mundo aqui. E ali então eles apresentam várias possibilidades, né? É interessante que um filme, se eu não tiver equivocado no nome, chamado Um Dia Depois de Amanhã, a Terra, ela iria quase que ser destruída ali, porque ia congelar tudo, né? E aí uma mudança na questão da temperatura e tal, congelava tudo. Aí um outro filme muito famoso, né? Baseado ali no calendário Inca, 2012, fim do mundo. Ali a Terra já esquentou, ao contrário, né? Ou congelou e ali esquentou, né? E aí então o mundo iria ser destruído e fizeram lá uma nova arca de Noé, né? E então a gente vai olhando e os filmes, tem vários, tem outro filme chamado antigo, né? Independence Day, uma das maiores bilheterias lá nos Estados Unidos. Filme esse que mostrava o mundo sendo invadido por alienígenas. E segundo eles, assim que ia acabar a história desse mundo, como nós conhecemos hoje. E outros pensam, não, pastor, o que vai acabar com o mundo é poluição. E olha, se a tal da chuva não vier logo aí, né? Essa poluição e essas agressões que o homem tem feito à natureza tem acabado com a natureza. E a represa, a nossa represa que abastece aqui essa região de São Paulo, ela está abaixo de 10% do seu limite, da sua capacidade, né? Você consegue imaginar São Paulo sem água? Eu acho que não, nunca passou por isso, né? Já pensou essa multidão de pessoas? Já pensou São Paulo virar lá o sertão lá do Nordeste? Tem água para nada, como é que vai ser?
Bom, nós temos aí muitas possibilidades, pessoas que falam isso, que falam aquilo, mas eu fiz um acordo com vocês, um trato, né? Como diria mais no interior, um trato. E esse acordo é, nós sempre iremos responder, buscar resposta para as dúvidas que surgem no nosso coração, no que a Bíblia diz. Então hoje, eu quero que você que veio aqui, você possa sair daqui com uma resposta para essa inquietude. Como será o fim desse mundo como nós conhecemos hoje? O que é que a Bíblia fala sobre isso? E eu vou te dizer uma coisa. De todos os temas que eu apresento, esse, com certeza, é um dos meus temas preferidos. E você vai entender o porquê, né? Eu sei que nós temos aqui muitos adventistas, que talvez tenham uma noção do assunto de hoje, mas nós temos também aqui muitos amigos da igreja. Pessoas que jamais ouviram falar essa mensagem, que é tão linda e tão maravilhosa, poderosa, né? E que com certeza dá muita esperança para o nosso coração. Porque se tem uma coisa que nós passamos no mundo hoje, queridos amigos e irmãos, é por problemas, por dor, por sofrimento. E não está fácil. Cada dia está mais difícil. Cada dia está mais difícil. Se daqui a pouco você, está tudo bem, né? Mas daqui a pouco você acorda e sente uma dorzinha aqui perto do peito, você fala, minha nossa, será que eu vou ter um infarto hoje? Se você tem uma dor muito forte na cabeça, você fala, minha nossa, será que eu vou ter um AVC? Se aparece uma manchinha, um carocinho, será que eu estou com câncer? Se o seu telefone toca e alguém começa a falar assim, olha, você é o pai do fulano de tal, o seu coração já dispara, né? O que aconteceu com meu filho nessa São Paulo aqui, né? Enfim, vivemos em um mundo de problemas, de dificuldade. Eu diria que talvez uma das palavras que poderiam mais definir o nosso estilo de vida, nós vivemos em um mundo onde nós vivemos constantemente ansiosos, preocupados, angustiados com o amanhã. Como é que vai ser o amanhã? O que vai acontecer? É tudo uma incerteza muito grande. As pessoas o ser humano cada vez mais mal, mais egoísta, sem se preocupar com o próximo, né? A imoralidade tem tomado conta do nosso planeta. A ganância, então, nem se fala, né? É por isso que o planeta está se destruindo, porque o homem é ganancioso, né? Acabando com o maior manancial de água do mundo, que é a floresta amazônica, né? E a cada quantidade de árvores que eles cortam lá, a chuva não cai aqui, não é por nada não, mas é lá em cima que começa o negócio, né? Esse é o mundo que nós vivemos. E por isso nós temos dor, sofrimento, angústia, tristeza. E eu quero introduzir a mensagem dessa noite, falando de talvez o pior momento na vida dos discípulos de Cristo. Os discípulos que viveram com Jesus intensamente por 3 anos e meio. Jesus viveu aqui 33 anos, mas o ministério dele, que ele atuou, foi de 3 anos e meio. E esses homens, né, os discípulos, acompanharam Jesus em todo o seu ministério. E eu queria que você tentasse imaginar se fosse você que tivesse tido esse privilégio, né, de observar de pertinho o amor de Jesus pelas pessoas, né, como Jesus chegava nas pessoas daquela época que eram discriminadas pela sociedade, como por exemplo as mulheres, as crianças, né, as pessoas com algum problema físico, os deficientes, os cegos, e Jesus tratava aquelas pessoas com amor, com carinho, algo tão incrível assim, né? Eu queria que você tentasse se colocar no lugar dos discípulos, né, que presenciaram Jesus andando sobre as águas. Você já pensou que coisa incrível, né? De madrugada, a Bíblia diz, lá pelas 3 da manhã, as ondas agitando o mar, e os discípulos ali morrendo de medo daquele barco afundar, e de repente eles olham e veem alguma coisa, e de repente eles descobriram que aquilo que vinha caminhando sobre o mar era Jesus. Aquela outra vez, quando Jesus agora estava no barco, né? Há uma tempestade muito grande agitando aquele barco, os discípulos morrendo de medo novamente, e eles acordam, Jesus acorde, nós vamos morrer, Jesus. E Jesus fala, ó, homens de pouca fé. E ele levanta e fala, ó, mar, tempestade, se acalme agora. Tchum, acalmou tudo, né? O céu ficou aquele céu estrelado. Imagine só a confiança e a dependência que eles tinham na pessoa do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que numa quinta-feira à noite, os discípulos estavam participando com Jesus da festa da Páscoa. Instituição que para o cristianismo foi mudado o nome ali, nós chamamos de Santa Ceia.
E Jesus estava com esses discípulos em uma sala, sentado em uma mesa, ao redor de uma mesa, e ali participando da ceia com os discípulos. E de repente Jesus, ele se manifesta. Jesus, ele se levanta, olha para os discípulos e disse o seguinte: eu quero que vocês saibam de uma coisa. Amanhã eu irei me separar de vocês. Eu irei morrer. Eu serei crucificado, eu vou me separar de vocês. É interessante sabermos que Jesus já havia falado sobre esse assunto com eles em outras vezes, mas eles nunca tinham levado a sério. Eles achavam que Jesus não queria dizer bem aquilo, era só uma ilustração e tal, nunca deram bola para isso. Mas naquela quinta-feira à noite, quando Jesus falou, eles entenderam o que iria acontecer, que eles iriam se separar de Jesus. E agora? Como que eles iam viver sozinhos, né? Quem seria o amparo deles? Quem seria... Como que eles viveriam longe do Mestre? E eu imagino que naquele momento, quando eles se deram conta que Jesus iria morrer, iria se separar deles, o chão deles desapareceu. E uma tristeza muito grande tomou conta do coração dos discípulos. A Bíblia diz que Jesus sai com os discípulos do local da Santa Ceia, onde eles estavam, e vai caminhando até um jardim, que é o jardim do Getsemane, aonde ele, minutos depois, ele seria traído por Judas Iscariotes. E a Bíblia diz, irmãos, que nesse caminho, nesse percurso da sala do cenáculo, da Santa Ceia, até o jardim do Getsemane, Jesus, que conhecia o coração daqueles homens, sabia da tristeza que estava no coração deles. Jesus então olha para eles e profere a maior promessa da Bíblia Sagrada. Promessa essa que iria fazer a diferença no coração dos discípulos. E não só no coração dos discípulos, mas de qualquer ser humano que não aguenta mais esse mundo, que sofre, que não suporta mais as injustiças, que não consegue olhar para frente com a perspectiva de melhoria, que sabe que cada dia as coisas serão piores e que não aguenta mais. Jesus profere essa promessa. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de João. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. E aqui nós temos a informação bíblica. Nós temos a resposta para que você saia daqui sabendo como é que vai acabar esse mundo como nós conhecemos hoje. De que maneira a Bíblia fala que isso vai acabar? E eu quero ler com vocês então João capítulo 14, dos versos 1 a 3. Olha a promessa que Jesus fez para aqueles homens. Diz assim o texto bíblico. Jesus dizendo: não se turbe o vosso quê? Coração. Credes em Deus. Crede também em mim. E ele disse no verso 2 agora: na casa de meu pai há muitas o quê? Moradas. Se assim não fosse, eu vou-los teria dito. E agora ele explica. O que ele ia fazer? Por que ele iria se separar dos discípulos? Ele diz: pois vou preparar-vos o quê? Lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, o quê? Estejais vós também. Amém, irmãos? Amém. Jesus falou assim: olha, eu vou me separar de vocês, eu estarei morrendo, mas é para uma boa causa. Eu vou ir para junto do meu Pai. E eu vou lá preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar esse lugar, Jesus disse: eu prometo que eu vou voltar e vou buscar cada um dos meus filhos aqui nesse mundo. Amém por isso? Amém. Jesus prometeu voltar, queridos irmãos. O próprio Senhor Jesus, ele disse que irá voltar a esse mundo para assumir o governo desse mundo. Nós estamos próximos de uma eleição. Eu não quero te desanimar, mas não pense você que o partido X ou Y, se for um homem ou uma mulher, vai mudar a história desse mundo. Não vai mudar para melhor. Não irá mudar. Apenas um governante vai mudar a história desse mundo. E esse governante chama-se Jesus Cristo. Só Ele, mais ninguém. E Ele prometeu voltar. Se nós formos para a Bíblia, o apóstolo Paulo também diz que Jesus iria voltar. No livro de Tito, capítulo 2, verso 13, Paulo disse: enquanto aguardamos a bendita o quê? Esperança, a gloriosa manifestação
de nosso grande Deus e Salvador, que é quem, segundo Paulo? Jesus Cristo. Paulo ele falava, olha, nós devemos aguardar essa bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus, que virá para nos buscar. Jesus disse que iria voltar. Paulo assim ensinou. O apóstolo Pedro também acreditava na volta de Jesus. E em sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 4, Pedro disse, e quando aparecer o supremo quê? Pastor, alcançareis a incorruptível coroa do quê? Da glória. Jesus disse que ia voltar, Paulo assim ensinou, Pedro assim acreditava, e até mesmo Tiago assim também relatou no seu livro, no capítulo 5, verso 7, ali Tiago falando sobre a volta de Jesus, ele disse, sede, pois, irmãos, pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. Eu acho que esse talvez é o maior conselho para nós cristãos, né? Cristãos que estamos vivendo em um mundo com problemas, com lutas, com dificuldades. Estamos vivendo em meio a uma guerra entre o bem e o mal. E, irmãos, entendam uma coisa que eu vou dizer aqui, ó. É impossível você estar dentro de uma guerra e não ter nenhum prejuízo, não tem jeito. Então, aqui a Bíblia diz assim, olha, você tem que ter paciência. Paciência que a palavra de Deus e as suas promessas proporcionam ao nosso coração. Ele diz, tenham paciência até a vinda do Senhor. Amém por isso? A Bíblia diz, queridos irmãos, que Jesus irá voltar. É assim que a história desse mundo vai terminar, como nós a conhecemos hoje. Essa é a promessa bíblica, a volta de Jesus. Você sabia que esse é o assunto mais apresentado em toda a Bíblia? A volta de Jesus. Em toda a Bíblia, esse assunto ele é apresentado em mais de 2.000 textos bíblicos. No Novo Testamento, de cada 8 versos do Novo Testamento, um deles fala sobre a volta de Jesus. Olha a importância desse assunto. Olha quão relevante é esse assunto da volta de Jesus. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 20, o apóstolo João, inspirado por Deus, ele disse, aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, certamente o que, irmãos? Venho sem demora. E ele termina dizendo, amém, vem o que? Senhor Jesus. Jesus irá voltar. A palavra adventista, para quem não sabe o significado dessa palavra, vem da palavra advento, que quer dizer segunda vinda. A grande mensagem da igreja adventista ao mundo é que Jesus ele está voltando. E que nós, seres humanos, precisamos nos voltar para Deus, a sua palavra. Precisamos temer a esse Deus, obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, porque Ele está voltando, e não apenas voltando, mas Ele está voltando em breve, muito em breve. Bom, mas o que eu quero apresentar na mensagem de hoje? Se esse assunto é tão importante na Bíblia, pastor, porque eu acredito que há pessoas que estão aqui que falam assim, puxa, pastor, tem mais de 2.000 vezes, eu nem sabia que Jesus ia voltar, pastor. Como é que vai ser a volta de Jesus, pastor? Será que é verdade, pastor, que eu já ouvi alguém dizer por aí, pastor, que quando Jesus voltar vai ser um negócio secreto, que só um ou outro vai ver? Pastor, é verdade, pastor, que esse tal desse negócio de arrebatamento secreto, que vai estar 2 pessoas em um lugar e de repente vai estar dirigindo no carro, né? Vai ter 2 pessoas e de repente uma delas vai desaparecer, tchum, e a outra vai ficar. É assim que é a volta de Jesus? E eu falo, tomara que não seja que estiver dirigindo, você vai bater o carro, né? Misericórdia, né, irmãos? Bom, como será a volta de Jesus? Como que vai ser a volta de Jesus? Outra pergunta interessante, para que ele irá voltar outra vez aqui nesse mundo? E por último, para quem Jesus virá? Porque nós temos bastante informação, e eu imagino que todo mundo cristão sabe sobre isso, sobre a primeira vez que ele veio aqui, Jesus Cristo, né? Quer ver como vocês sabem? Eu vou fazer algumas perguntas. Por exemplo, quando Jesus veio pela primeira vez aqui, ele veio como Deus ou como homem? Como que ele veio? Como homem. Ou seja, ele veio aqui como homem humilde, não é mesmo? Tanto é que José e Maria, né? Maria estava grávida e eles estavam ali andando lá em Belém, naquela cidade.
E Maria estava para ganhar o bebê, e José foi lá de pousada em pousada, de hotelzinho em hotelzinho, e bateu na porta e não havia lugar para Jesus. E Jesus nasceu aonde, irmãos? Em uma manjedoura. Quando fala manjedoura, você pensa num lugar limpinho, cheirosinho. Nada disso, irmãos. Lá entre os animais, lá no fundo. Porque não havia lugar para Jesus, irmãos, em Belém. Jesus veio como homem humilde, ele veio sozinho, não é mesmo? Agora, e a segunda vez? Como é que vai ser? Será que vai ser assim? Vai vir de novo? Humilde, como homem? A primeira vez ele veio para quê, irmãos? Para que Jesus veio a primeira vez? Qual era o objetivo da primeira vinda de Jesus, irmãos? O que ele veio fazer aqui? Ele veio fazer uma coisa só. O que ele veio fazer? Ele veio aqui, irmãos, salvar é muito amplo assim, mas para que ele nos salvasse, ele teria que morrer em uma cruz. Ele veio para morrer, para isso que ele veio. Lá no livro de Isaías diz, né, que ele veio como um cordeiro para ir para o matadouro. E ele foi levado para o matadouro sem abrir a sua boca. Jesus veio para morrer em uma cruz e pronto. Ele veio aqui com esse objetivo. E para quem ele veio? João 3,16 fala para quem que ele veio. Lá diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para quem? Para todo aquele que nele crer. Não perecesse, mas tivesse o quê? A vida eterna. Bom, isso aí é a primeira vez. E a segunda vez? Como é que vai ser? Bom, vamos começar aqui vendo algumas opiniões bíblicas. E nós vamos começar então obtendo a informação que foi dada para um grupo de cristãos que estavam ali 40 dias depois de ter ressuscitado. Jesus estava no Monte das Oliveiras com um grupo de cristãos, e ali então Jesus se despediu desses cristãos, e a Bíblia diz que ele começou a subir para o céu, e ele desapareceu entre as nuvens e foi embora. E quando isso aconteceu, a Bíblia diz que apareceram ali 2 anjos, a Bíblia chama de varões vestidos de branco, para os discípulos, e para aquelas pessoas que ali estavam, e falaram algo sobre a volta de Jesus. E eu quero agora, juntamente com vocês, então, começar aqui mostrando o seguinte, irmãos. A segunda vinda de Jesus não será algo apenas espiritual, que só um ou outro vai ver, não. Será algo real, será um evento, que nós vamos ver aqui que a Bíblia diz, muito real. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, abre aí a sua Bíblia, logo depois dos Evangelhos, você vai encontrar o livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero que você abra no capítulo 1. Atos capítulo 1. E nós vamos ver o verso 11. O que é que esses anjos disseram para aquelas pessoas sobre como seria a volta de Jesus? Vamos ver o que a Bíblia diz. Atos 1:11 diz assim: Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para onde, irmãos? Para o céu, para as alturas, né? E eu pergunto para vocês, por que eles estavam olhando para as alturas, irmãos? Puxa, Jesus, e aí agora? Ele foi embora, né? E agora? Como é que vai ser? Será que ele não vai voltar mais? Puxa, eles estavam ali, né? Então eles estavam olhando. Aí os anjos perguntaram, por que vocês estão olhando para as alturas? E agora eles deram uma informação sobre como Jesus iria voltar. E o texto diz assim: esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como viste o quê? Subir. Ou seja, eles estavam conversando com Jesus. É provável que talvez deram um abraço em Jesus antes dele ir embora, né? Porque ele tinha carne e osso. Vocês sabiam disso, irmãos? Que quando Jesus ressuscitou, ele tinha carne e ossos. Lembra que ele falou para Tomé? Tomé, pode tocar aqui em mim, porque um espírito não tem o quê? Não tem nem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E depois tem uma outra parte da Bíblia que ele falou assim, que eles estavam lá assando um peixe, e falou, me dê um pedaço desse peixe aí. E a Bíblia diz que ele comeu. E se ele fosse só um espírito, ia colocar aqui, ia cair no chão, né? Porque espírito não tem corpo, né, irmãos? Mas ele tinha um corpo glorificado. Assim como o corpo de Adão e Eva antes do pecado. E é esse corpo que nós teremos na eternidade. Nós teremos corpo, irmãos. Amém por isso, né? Eu não queria ser uma fumacinha voando para lá e para cá, naquele paninho branco, igual fala por aí, que não vai ser nada disso, irmãos.
Nós teremos corpo, sim, né? Então os anjos falaram assim, olha, esse Jesus que vocês viram subir, que vocês estão enxergando, que vocês ouviram, vai ser desse jeito quando ele voltar. Algo real, verdadeiro, que vocês vão ver, vão ouvir, vão presenciar de fato e de verdade. Essa é a primeira informação que nós temos hoje aqui na Bíblia sobre a volta de Jesus. Vai ser algo real. Outra pergunta interessante, e eu digo que é muito interessante, eu explico para você por quê. Queridos, 90% das igrejas evangélicas dizem que a segunda vinda de Jesus não será, nem todo mundo vai ver ele voltando. Só um ou outro vai ver. Que tem a ver com esse tal desse arrebatamento secreto e outras coisas mais. Mas o que a Bíblia fala? Eu fiz um apelo para vocês, né? Que você como cristão, por favor, nunca na sua vida creia mais na tua igreja do que na Bíblia. Nunca creia mais na tua igreja do que, no pastor do que na Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. Ela está acima de qualquer coisa. Quem crê nisso, diga amém. Eu creio nisso daí. Então, quantos verão Jesus voltando? Vai lá para o final da sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 1. Abra lá, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1. A informação anterior que nós mostramos foi dada por 2 anjos. Agora quem vai nos dar a informação é o apóstolo João. E o que ele disse sobre a volta de Jesus, sobre quem vai ver Jesus voltando? Em Apocalipse capítulo 1, verso 7, João escreveu: eis que ele vem com as nuvens. E quem o verá? Todo olho o verá. Todo olho o verá. Jesus, irmãos, confirmando o que os anjos falaram, né? Ó, do mesmo modo que vocês viram ele subir, ele vai voltar. Ele foi para as nuvens, ele vai voltar das nuvens. E agora João fala, olha, eis que ele vem com as nuvens. E todo olho o verá. Esse negócio que um ou outro vai ver só, é antibíblico. Todo olho verá Jesus voltando. A volta de Jesus será um grande evento. Nós vimos os anjos falando, agora o apóstolo João, e agora nós vamos ver o próprio Senhor Jesus falando sobre esse assunto. Eu quero que você vá agora para o Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, nós iremos ler no capítulo 24, o verso 30. O que é que Jesus falou sobre a volta dele? Mais informações para você aprender esse assunto tão importante, tão maravilhoso. E aqui em João 24, 30, Jesus Cristo disse as seguintes palavras. Mateus, obrigado. Mateus 24, 30, Jesus disse as seguintes palavras. Então aparecerá aonde, irmãos? No céu, o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e o que mais? E verão o Filho do Homem vindo sobre o quê? As nuvens dos céus. E tem uma informação a mais agora aqui. Com o quê? Poder e muita glória. Então aqui Jesus ali confirmou o que os anjos disseram, né? Ele vai vir sobre as nuvens. Ele confirmou o que o apóstolo João disse, que todo olho verá a volta de Jesus. E agora ele dá uma informação a mais. Ele diz que agora ele não virá mais humilde, né? Ele não vai vir humilde como homem, nada disso. Agora ele virá com o que mesmo? Poder e muita glória. Ou seja, agora ele virá como Deus eterno que Jesus Cristo é. Quem crê que Jesus é Deus, diga amém. Amém, irmãos. Por que eu falo isso? Porque tem religiões que ensinam que Jesus não é Deus, né? Que ele é um ser criado e tal. Estou falando dos testemunhas de Jeová. Eles acreditam nisso. Jesus não é Deus para eles. E para poder afirmar essa teoria, eles inventaram uma Bíblia deles. Eles têm uma Bíblia chamada Edição Novo Mundo, que é diferente de qualquer outra Bíblia, com mudanças gramaticais, de verbo e tal, para poder dizer que Jesus não é Deus. Mas eu creio que ele é Deus, sim. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, e ele virá como Deus agora, com poder e muita glória. Amém por isso, né? Olha outra informação bonita, que está no capítulo seguinte, que é o 25. Quando Jesus voltar, irmãos, é impossível ser secreta a volta de Jesus. É impossível que um ou outro só vai ver. Por quê? Porque diferente da primeira vez que ele veio sozinho, agora ele virá acompanhado. Mateus capítulo 25, verso 31. Olha só com quem Jesus voltará. Quem vai acompanhar Jesus quando ele vier agora na segunda vinda? Diz assim o texto bíblico. Diz assim, e quando o Filho do Homem vier em sua o quê?
glória ou majestade, e todos os santos o quê? Anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. Eu vou colocar uma imagem ali na tela, eu quero que você olhe para aquela imagem. Essa imagem que está aí, irmãos. Eu tenho o privilégio de ser cristão desde criança. Desde criança. Quando eu tinha lá meus 4, 5 anos, eu começo a me lembrar melhor sobre o que eu aprendi sobre Deus na minha infância. E tem 2 imagens que eu tenho gravada na minha mente. Uma delas é essa aí, da volta de Jesus. E a outra, sabe qual é, irmãos? A outra imagem é aquela que está escondidinha no canto ali, ó, de uma criança brincando com um leão. A Bíblia diz que na nova terra as crianças vão poder brincar com os leões, né? Porque eles serão dóceis. Isso eu tenho na minha mente. Sabe, irmãos, por isso que essa mensagem, entre aspas, evangélica, que associa fidelidade a Deus com bênção nesse mundo, não me influencia de jeito nenhum. Porque como o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, Pedro, ele quer apresentar um grande princípio para você que é cristão, para você que acredita na Bíblia. Ele fala assim, ó, eu vou aumentar um pouquinho, dessa parte ele não fala, mas ele subentende, né? Pedro fala assim, ó, tem gente aí falando que se você for fiel, você vai ter que receber o prêmio aqui nesse mundo agora. Não acredite nisso. E ele termina de verdade dizendo assim agora, ele fala assim, ó, alguns acreditam nisso, mas nós, porém, acreditamos em um novo céu e uma nova terra, nos quais habitará o quê? A justiça. Nós, cristãos de verdade, sabemos que a nossa coroa da vida vai ser dada quando mesmo? Na volta de Jesus. Aí vai ser o nosso prêmio. Por enquanto, é guerra, irmãos, é luta. E o que você tem que clamar a Deus é, Senhor Deus, esteja comigo em todas as minhas batalhas. Essa deve ser a nossa oração, viu, irmãos? Se você quiser pedir, Senhor, se der para me livrar, pode livrar, mas se não der, você já fez o quê? É assim que tem que orar, viu, irmãos? É assim que tem que orar. Mas Jesus virá agora com todos os seus anjos. Eu não vou ler todos os textos, mas lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 11, lá nos é informado, João viu o trono de Deus. Eu estou falando aqui da quantidade de anjos, vai vir com todos os anjos. Peraí, quantos anjos tem, pastor? Lá diz o seguinte, que lá existem bilhões, sei lá, milhões e milhões, milhares e milhares, não dá nem para contar a quantidade de anjos que tem lá no céu. E Jesus virá acompanhado de todos os seus anjos. Amém por isso? Bom, você viu como ele virá até agora. Nós vamos para um outro aspecto agora do estudo dessa noite. Importantíssimo, a parte prática para nós agora. Ele vai ir, vai ser bonito e tudo mais, mas o que é que ele virá fazer aqui? Será que terá que vir aqui morrer outra vez? Será que é isso que ele vai vir fazer? Não, não é isso. Mas o que a Bíblia diz? Vamos ler agora Mateus 24, verso 31. Vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre o propósito da vinda de Jesus. Diz assim o texto. E ele enviará os seus anjos, tocando trombetas. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos, tocando trombetas, os quais reunirão os seus o quê? Escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus, ele vai voltar aqui pela segunda vez para buscar os escolhidos de Deus. É isso que ele vai vir fazer aqui. Ele virá buscar aqueles que a própria Bíblia diz que estão aguardando a volta de Jesus. Ele virá buscar aqueles que creem nesses 2.500 textos bíblicos que dizem que Jesus irá voltar. E olham para esse texto e falam, nossa, Jesus está voltando, eu tenho que me preparar para a volta de Jesus. É esse grupo que Jesus virá buscar. Essa é a razão de Jesus voltar, é que ele virá para buscar os seus escolhidos. Agora, outra coisa maravilhosa, talvez o que mais me impressiona e uma das coisas que mais me faz desejar a volta de Jesus é outro evento grandioso que vai acontecer quando ele voltar. E do que eu estou falando? Eu quero falar aqui agora sobre a maior consequência do pecado, né? Talvez a única ferramenta que existe nesse mundo para nos colocar no nosso devido lugar muitas vezes.
Quem quer arriscar? Que ferramenta é essa que eu estou falando? Que faz com que o ser humano, que essa ilusão que o diabo coloca, que o mundo é maravilhoso, que é bonito, caia por terra. O que eu estou falando, sério, irmãos? Da morte, exatamente. Da morte. Você sabia que tem um texto na Bíblia que é lá em Eclesiastes 7, 2 ou 3, não tenho certeza, mas o texto diz assim: é melhor você ir em uma casa aonde está tendo um funeral do que onde está tendo uma festa. Você sabia disso? Você fala, que é isso, pastor? Eu não quero ir em funeral. Não, eu prefiro ir na festa, pastor. Hã? Tem alguém que prefere ir no funeral aqui? Tem. A senhora prefere, irmã? Alá machuriante, como dizem alguns aí, irmão. Socorro, né? Brincando aqui, irmão, diz que o pastor, né, adventista, tinha um primo que era pentecostal, né? Falava essas línguas aí que não existe, ninguém entende, né? E aí diz que ele chegou para o pastor, o primo dele, pastor adventista, e falou: ô pastor, é o seguinte, eu quero que você vai pregar lá na minha igreja. Aí o pastor falou assim: ah, primo, ó, me desculpa, mas eu não vou. Ah, por que você não vai? Não, porque lá eles falam essas línguas aí, e aquela gritaria, eu não gosto, eu não vou. Não, faz o seguinte, eu vou chegar lá, vou conversar com a liderança da igreja, e vou combinar que ninguém vai falar em línguas quando você for lá. Se eu conseguir, você vai? Não, aí eu vou. Aí, né, o primo dele foi lá na igreja, chamou os líderes e falou: ó, é o seguinte, igreja, tem um primo que quer vir pregar aqui e tal, mas ninguém pode falar em língua aqui. Vocês concordam? Não, pode deixar, ninguém vai falar. Só que ele falou assim, ó, ninguém pode falar, a não ser que ele fale, né? Se ele falar, aí tudo bem. E aí ele chegou pro primo e falou: pode ir, tá combinado. Aí o pastor adventista foi. Só que o pastor queria dar um plus no sermão, né? Queria explicar o sermão. Então ele falou: bom, ele tinha acabado de comprar, irmãos, um projetor de vídeo desse daqui, novinho, bonito, né? Era muito novo, era muito caro, ele comprou uma mala especial para guardar o projetor dentro e levou zerinho o projetor. Ele falou: vou usar o projetor, vou mostrar uma palestra que eu fiz lá no projetor, né? Só que chegou lá na igreja, não dava para usar o projetor de jeito nenhum. O que ele fez? Ele pegou aquela mala, o projetor, colocou no primeiro banco, assim, e veio pregar, né? Não deu, né? Novinho o projetor, ele pregando aqui, irmãos. Daqui a pouco entra na igreja um moleque daqueles pivitados. Pensa naqueles moleque pinta, irmão. E o moleque entra e tal, e vem, e o pastor pregando, mas daqui a pouco começou a olhar, preocupado, se ele vir perto do meu projetor novinho aqui, né? E o menino veio, irmãos, e sentou do lado da mala do projetor do pastor. E a igreja em silêncio, até então ninguém dava um pio, né? E o pastor firme pregando. De repente, irmãos, aquele moleque deu um salto e pulou no banco assim, ó. E o banco balançou e a mala fez assim, ó. Ia cair, o pastor deu aquela dor no coração e falou assim: ah, se essa mala cai. Pronto, irmãos. Eles acharam que era em línguas e começou aquele terror, né? Ah, lá, tá. Misericórdia. Irmãos, cuidado com isso, né? Chupa bala house. Irmãos, para com isso, né? Mas vamos voltar para o assunto aqui, irmãos. Irmãos, quando Jesus voltar, uma coisa que eu aguardo muito, né? Eu diria que eu aguardo com mais intensidade a partir do ano passado, né? Porque até o ano passado, o pastor Caio chegava com boca cheia nas igrejas e falava assim: eu não sei o que é a morte. E eu explicava o porquê. Porque morte, quem conhece morte mesmo é quem perdeu pai, mãe, filho, irmão ou irmã. Para mim é isso. É parente de primeiro grau mesmo, né? Ou a esposa, né? Que eu não coloquei ainda também, ou esposa. Tio, avô, tal, isso tudo bem, mas morte mesmo é quem perde alguém muito próximo. E eu falava, eu não perdi ninguém desse nível aí, né? E ano passado, eu já falei, né? Eu perdi o meu pai com 64 anos de idade. Teve um AVC e faleceu. Mas não tem problema não, irmãos, eu creio na promessa bíblica, né? E eu quero ler para vocês aqui agora o que a Bíblia diz que irá acontecer com os que morreram quando Jesus voltar. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, tem aqui também uma das grandes promessas da Bíblia que me animam a esperar muito pela volta de Jesus. E aqui a palavra de Deus, falando daquele grande dia quando Jesus voltar, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, que é no caso Jesus, dará o que, irmãos? A ordem. Será ouvida a voz do arcanjo e será tocada a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo farão o quê? Ressuscitarão primeiro. Irmãos, esse dia da volta de Jesus vai ser um dia que aquelas famílias, né, que tiverem essa condição, que morarem ali perto, talvez, do cemitério onde está enterrado seus queridos, né? Eu imagino que muita gente vai lá no cemitério na volta de Jesus. Por quê? Porque eles vão querer presenciar quando as sepulturas se abrirem
e aqueles que morreram em Cristo irão se levantar. E eu tenho certeza que vou poder chegar para o meu pai, dar um abraço no meu pai, e vou dizer assim: Pai, agora nós nunca mais iremos nos separar. Amém por isso, irmãos? É lindo que a Bíblia diz. Perder um pai é muito triste, mas na condição de pai, eu imagino que perder um filho deve ser muito mais triste, né? Eu não sei se alguém aqui já perdeu um filho, mas eu quero dizer para você o seguinte: a palavra de Deus diz que os pais que perderam filhos, bebês, pequenininhos, né? Como uma amiga nossa, uma irmã lá de Xanxerê, quando eu fui para lá, minha filha tinha 2 aninhos, era pequenininha, nem 2, quase 2, e eu lembro que essa irmã chamada irmã Lenir, ela se apegou muito à minha filha, e depois eu descobri o que aconteceu. Ela também tinha 2 filhas, jovens, mas antes ela tinha uma outra filha, e essa filhinha dela um dia foi sair com a vovó, a mãe dela, e aí na rua ali, a avó bobeou, ela desgrudou da mão e o carro atropelou. E aí ela teve que então presenciar um enterro da filhinha de 2 anos, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que os pais que perderam bebezinhos assim, diz que um anjo de Deus vai tomar esse bebê e vai chegar e vai falar assim: pai, mãe, toma aqui o filhinho. Nunca mais vai se separar. Amém por isso, irmãos? Só isso aqui já valeria a pena, né? Aguardar a volta de Jesus, né? Você fala: pastor, mas se eu estiver vivo quando Jesus voltar? A Bíblia fala também, né? Ela fala que os mortos vão ressuscitar, mas no verso seguinte, que é o 17, diz assim: depois nós quem? Os vivos, os que ficarmos, seremos levados juntamente com eles. Com eles quem, irmãos? Os que ressuscitaram, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém por isso? É uma boa notícia? Amém por isso, né? Que maravilha, né? Jesus irá voltar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar, e depois seremos levados para nos encontrar com Cristo, para nunca mais nos separarmos. Deus seja louvado por essa linda mensagem. E nós vamos caminhar para o final da pregação, irmãos. Porque se eu quisesse, eu poderia abordar só esse lado bonito da volta de Jesus, né? Que maravilha, né? Ele vai voltar, os que morreram em Cristo. Olha a frase, irmãos. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. O que é morrer em Cristo? É morrer fiel a Cristo, obedecendo a sua palavra, tendo aceito Ele como Salvador e Senhor da vida. Esses vão ressuscitar. Primeiro a Bíblia diz, né? Agora, peraí, pastor, então quando Jesus voltar, como que vai ser, pastor? Porque vai ter os crentes, né, os fiéis, mas vai ter os que não creem em Deus. Os que não querem obedecer a palavra de Deus, que não querem saber de nada, né? Como é que vai ser com esse grupo? O que vai acontecer, pastor? Bom, nós vamos ver agora, irmãos, que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, haverá nessa terra apenas 2 grupos. É bem como essas fileiras de banco, né? Tem 2 colunas aqui hoje. 2, e não mais do que 2. Os crentes, os fiéis e os infiéis. Como eu disse, crente. Porque, ó, você fala assim: você crê em Deus? Crer em Deus não é só levantar a mãozinha, não, irmãos. Quem crê em Deus? Eu creio. Não é assim, não. Tanto é que Jesus disse, né, para poder ajudar você a entender como que é esse negócio de acreditar mesmo em Deus. Jesus, lá em João 14:15, ele disse: se vocês me amam, vocês vão fazer o quê? Vocês vão guardar os meus mandamentos, vão obedecer a Bíblia e os 10 mandamentos. Então, crente é quem acreditou em Deus, na Bíblia, e procurou, pelo poder do Espírito Santo, obedecer a Bíblia. Então, esse é um grupo que vai reagir quando Jesus voltar. Agora, os não crentes, quem são os não crentes, irmãos? Sabe quem é um ímpio? Um ímpio, irmãos. Um ímpio é alguém que diz assim: bom, Deus, o Senhor, através da Bíblia, determinou um estilo de vida. O Senhor aqui disse como eu gostaria que eu vivesse. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus, eu não quero saber do seu estilo de vida. Eu quero viver a vida do meu jeito. Eu quero fazer o que eu bem entendo. Eu não quero saber o que o Senhor diz na Bíblia. Eu sou independente. E isso é um ímpio, irmãos. Ímpio é quem não está nem aí para a vontade de Deus. Ímpio também é aquele que conhece a vontade de Deus e fala assim: bom, Deus, espera isso, mas Senhor, isso aqui eu gosto, mas isso eu não gosto. Eu vou fazer isso, mas aquilo eu não vou. Isso também é ímpio, é da pior qualidade. É aquele que conhece, mas quer obedecer só parcialmente, o que ele acha, o que ele não acha. Então, qual será a reação dos salvos e dos ímpios? Vamos começar pelo lado ruim, para a gente terminar com o lado bom, né?
infelizmente, o lado que vai ter o maior número, segundo a Bíblia, né? Porque a Bíblia diz que muitos são o quê? Chamados, mas poucos são escolhidos. Nós sabemos, né, irmãos? Infelizmente, a grande maioria do mundo hoje não quer saber de Deus. E essas pessoas, o que vai acontecer quando elas ouvirem os anjos tocando as trombetas, irmãos? O que vai acontecer quando elas talvez estiverem aí, né, nos seus veículos, ou talvez em algum restaurante, ou talvez na sua casa, ouvirem o som das trombetas, e elas saírem na rua e olharem para o céu, e verem Jesus voltando com poder e muita glória com todos os anjos. Como eles vão reagir? O que a Bíblia fala? Vamos ver? Apocalipse capítulo 6. Eu quero ler o verso 15 e o 16. Olha a reação que a Bíblia diz que eles terão. Diz assim o texto bíblico. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e dirão aos montes e aos rochedos: caí sobre o quê? Nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono do Cordeiro, porque chegou o grande dia do quê? Da ira deles. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus voltar, todos os habitantes da terra, não importa se é rico, se é pobre, se é poderoso, se é um andarilho, não importa, viu? Os reis, os poderosos, os escravos, qualquer um que não se submeteu à vontade de Deus. A Bíblia diz que esse grupo de pessoas, lógico, naquela época eram os montes, hoje é para os prédios aqui em São Paulo, né? Vão olhar para os edifícios e vão falar assim: por favor, caia sobre mim que eu não posso ver a face de quem? De Deus. Por que ele não pode ver a face de Deus, irmãos? Sabe por quê? Porque naquele momento virá na mente dele as inúmeras oportunidades que Deus concedeu a ele, para que ele entregasse a vida a Jesus, para que ele tomasse uma decisão ao lado de Deus. Queridos, eu volto a dizer, hoje em dia há muitas pessoas que são fãs de Jesus, veste camiseta, né? Dizendo: Jesus é meu amigo, tem adesivinho no carro, tudo posso naquele que me fortalece e tal, mas não querem saber de ter uma vida com compromisso com Deus. Há muitas pessoas que conhecem a Bíblia, que estudam a Bíblia, que descobrem as verdades bíblicas, mas quando chega na hora H, elas dizem: não, eu não vou aceitar Jesus. Quando que é a hora H? Vocês sabem a hora H, irmãos? Quando que é a hora H de alguém que estuda a Bíblia, irmãos? É quando chega naquela hora e fala assim: você conheceu a verdade. Jesus diz que quem crer e for o quê? Será o quê? Agora, quem não crer e não for batizado, será? Quando chega na hora H, o batismo, mas é a hora do compromisso. Eu faria uma comparação. O batismo é aquela história do cara que namora a menina faz 5 anos, ela fala: então tá, você me ama, então vamos casar. Aí ele fala: não vou casar. Não. O que isso quer dizer? No fundo, irmãos, não ama coisa nenhuma. Ele quer se relacionar, quer usufruir, né? Mas não quer ter compromisso. Infelizmente, essas pessoas vão se lembrar que Deus deu a elas inúmeras oportunidades para que elas entregassem a vida a Jesus, para que elas assumissem um compromisso ao lado de Deus, mas elas disseram: não, eu não quero. Não, hoje não, quem sabe amanhã, depois de amanhã, não estou preparado e não sei o que. Inventaram uma lista quilométrica de desculpas. E elas vão entrar em pânico. Porque elas sabem que Deus é amor, mas Ele também é justiça. É interessante, irmãos, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz que Deus irá tomar vingança contra os moradores da terra. Ou um grupo de pessoas que tem algumas características. Eu vou ler aqui mais um texto que está em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 e 8. A primeira parte do texto fala da coisa boa. Olha o que diz a primeira parte, diz assim, 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8, diz assim: e a vós que sois atribulados, falando da volta de Jesus, né? O que vai acontecer com os que são atribulados hoje, irmãos? Alívio conosco. Quando o quê? Do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Ou seja, para aqueles, né, que são fiéis, que passam por tribulações, por provas, quando vê Jesus voltando, que alívio, Jesus está voltando, amém, que bênção, né?
Mas, para um outro grupo, continua o texto dizendo assim, ó, para os seus anjos em chama de fogo, diz assim agora, ele tomará vingança dos que não fazem o quê? Dos que não conhecem a Deus e dos que não o quê? Obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia é clara em dizer que Jesus vai destruir, literalmente, quando ele voltar, aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem ao Evangelho e aos mandamentos de Deus. Essa será a reação do primeiro grupo, mas a parte boa vem agora, né? E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Esse texto é muito importante. Eu queria que você abrisse a Bíblia. Isaías, capítulo 25. Lá no meio da Bíblia, livro de Isaías. O livro de Isaías, irmãos, é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. Por quê? O livro de Isaías, assim como a Bíblia, ele tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Dos 66 livros da Bíblia, irmãos, 39 deles são do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Dos 66 capítulos de Isaías, 39 deles falam do tempo passado e 27 deles falam do tempo futuro. E um deles é esse que eu vou ler aqui agora, Isaías 25, verso 9, porque ele apresenta qual será a reação dos crentes, daqueles que são fiéis a Deus, a sua palavra, quando verem Jesus voltando com todos os seus anjos. E eu leio o texto, e o texto diz assim, ó, naquele dia se dirá, este é o Deus que nós o quê? Esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém, irmãos? A Bíblia diz que eles vão olhar para o céu, né? Vão ver Jesus com os anjos, e eu imagino que eles vão dar um suspiro, né, de alívio, né, e vão dizer assim, esse é o Deus que eu esperava, e agora Ele irá me salvar. Amém por isso, irmãos. Mas infelizmente será um pequeno grupo, né, um grupo muito pequeno. Mas queridos, eu quero terminar essa mensagem afirmando algo para você. Essa afirmação eu a faço baseado no conhecimento que eu tenho da Bíblia. Jesus, Ele disse que quando estivesse perto dele voltar, algumas coisas iriam acontecer nesse mundo. Alguns sinais iriam indicar que estaria perto dele voltar. E esses sinais, irmãos, que são? Alguns deles, por exemplo, Jesus disse que a natureza estaria desgovernada. O que você acha? A natureza está com controle ou está desgovernada? Totalmente desgovernada. Jesus disse que haveriam terremotos, furacões. Jesus disse que os homens iriam desmaiar pelo bramido das ondas do mar. E quando eu vejo esses tsunamis que pegam aquela cidade de surpresa, e tem até algumas fotos conseguindo tirar, não sei como, de pessoas em pânico. Por quê? Por causa do bramido das ondas do mar. A Bíblia diz que o amor do homem iria esfriar, né? Ninguém se preocupar com mais ninguém. Será que chegou essa hora, irmãos? Chegou, irmãos, com certeza. A Bíblia diz que a imoralidade ia tomar conta do mundo. O que era certo, o homem ia chamar de errado. O que era errado, o homem ia chamar de certo. Será que chegou essa hora, irmãos? Chegou, irmãos. E eu poderia citar a lista aqui enorme. E todos os sinais que eu dissesse, eu ia dizer assim, não, pastor, está cumprido. Então, diante disso, eu termino dizendo assim, Jesus Cristo, Ele está voltando. Ele está voltando. Mas eu não posso terminar esse sermão sem fazer uma coisa. Eu queria um pouquinho menos de luz aqui agora, pelo menos essa da frente aqui, ali. Eu quero fazer um apelo. E eu faço esse apelo mencionando algo que tem entristecido muito o meu coração. Porque quando eu pergunto para todas as pessoas que eu conheço, né, essa aqui também, por favor. Quando eu pergunto assim, olha, você crê que Jesus está voltando? Os sinais, quando você olha, por exemplo, olha, hoje aconteceu um terremoto lá no Chile, né? Que é um país de terremotos. Eu morei lá em 98 e por 2 vezes eu dormi com roupa. Porque tem terremoto, tem previsão, você tem que ficar preparado. Quando você vê um terremoto, quando você vê um tsunami, quando você vê esse movimento diabólico que quer perverter o plano de Deus da criação entre homem e mulher,
você vê tudo isso e nada muda na sua vida, isso diz muito para mim. Eu pergunto, será que nós cremos mesmo na breve volta de Jesus? Como é possível? Se Jesus falar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e tudo está acontecendo e nada muda na nossa vida. Sabe qual é a grande preocupação que eu tenho? É que amanhã pode ser tarde demais. Queridos amigos e irmãos, mas em especial você que é amigo da Igreja Adventista, está aqui hoje. Jesus trouxe você aqui para que você ouvisse essa mensagem, mas não apenas ouvisse essa mensagem. Ele trouxe você aqui porque Ele quer te dar mais uma oportunidade para que você possa tomar uma decisão ao lado de Jesus, entregando sua vida a Ele, dizendo, Senhor Jesus, eu creio na sua breve volta a esse mundo. Eu quero tomar uma decisão firme ao seu lado. Eu quero contar para vocês agora uma história muito conhecida. É a história do navio mais famoso do mundo. Que navio é esse? Titanic. Queridos irmãos, no dia 10 de abril de 1912, o navio Titanic, um grande navio luxuoso, um transatlântico, ele estava partindo de um porto na Inglaterra para uma longa viagem que iria terminar em Nova York. Eu vou colocar aqui um vídeo, olha esse vídeo aí. Esse vídeo é um vídeo real daquele dia. As pessoas que você vê aí, ó, esse é o Titanic de verdade. As pessoas que entraram nesse navio no dia 10 de abril jamais imaginavam. E 4 dias depois, aquele navio que o seu construtor disse, Titanic é um navio tão seguro que nem Deus pode afundar. 4 dias depois, dia 14 de abril, por volta da meia-noite, esse navio Titanic se chocou contra a ponta de um iceberg, um pedaço de gelo no mar. E esse iceberg cortou aquele casco daquele navio, como se fosse de papel. E a história diz, irmãos, que das 1.624 pessoas que estavam a bordo, esse navio começa a afundar. E daquelas 1.624 pessoas que estavam a bordo, apenas umas poucas sobreviveram. E elas morreram não foi de afogamento, elas morreram por causa da hipotermia, a água estava muito gelada. E a história diz que uma das sobreviventes desse naufrágio contou uma experiência que ela vivenciou naquele navio, naquele momento de terror. Ela conta a história de um homem que estava naquele navio chamado John Harper. John Harper era um pastor escocês que estava a bordo daquele navio. E aquela sobrevivente disse que John Harper, quando ele percebeu que todos estavam em pânico, desesperados, porque não havia botes salva-vidas suficientes, não havia sequer colete salva-vidas suficientes para todos que estavam a bordo. As pessoas queriam entrar de qualquer maneira nos botes. Ela disse que John Harper estava tentando organizar ali, pedindo, e fez uma seguinte declaração para a multidão. E ele disse assim, olha, deixe que entrem nos botes salva-vidas. Primeiro, as mulheres, as crianças e os descrentes. Olha a ordem, irmãos. As mulheres, as crianças e os descrentes. E aí ela diz que John Harper, depois ele colocar a sua esposa e uma filhinha de 7 anos em um dos botes. Ele volta para o navio e ele estava com um colete. Mas ele olha ao seu lado um homem desesperado. Ele tira o seu colete, entrega para aquele homem e diz, pode ficar com o meu colete, porque eu não estou indo para baixo, eu estou indo para o alto. Essa era a convicção daquele homem. Eu quero terminar esse sermão fazendo uma pergunta para você. Se Jesus, se esse grande dia da volta de Jesus fosse hoje, para onde você estaria indo? Será que você tem aguardado a volta de Jesus ardentemente no seu coração? Será que você acredita na volta de Jesus? Será que você espera, deseja a volta de Jesus? E eu faço essa pergunta porque Jesus virá buscar aqueles que o estão aguardando. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei se você já tomou a sua decisão ao lado de Jesus. Mas de uma coisa eu sei, que hoje você pode tomar essa decisão aqui. Que
que você está com vida. E uma pessoa com vida, ela é livre para escolher. Quando Jesus morreu na cruz, Ele te devolveu a liberdade de escolha. E eu quero terminar fazendo um apelo. Quantos que estão aqui, não é para você que é adventista, que é batizado, não é para você não. Você já entregou sua vida, você já tomou sua decisão ao lado de Jesus. O meu apelo hoje é para você que é amigo da igreja adventista, que está estudando a Bíblia, que está conhecendo essa mensagem, ou que talvez ouviu pela primeira vez essa mensagem na sua vida. Gostaria você de dizer: Senhor Jesus, eu creio na tua volta. E nessa noite eu quero tomar a decisão de entregar a minha vida nas suas mãos. Eu quero me preparar para esse grande dia quando o Senhor irá voltar. Porque eu quero estar entre aqueles que vão levantar as mãos e vão dizer: esse é o Deus que eu aguardava e Ele me salvará. Amém? Nós vamos terminar esse sermão com uma linda mensagem musical, que tem como a sua letra principal o seguinte tema. Ela diz assim, essa música: Ele virá, prometeu e será fiel. Mas a pergunta que a música faz é: como estarei quando Ele voltar? E durante essa música, se você quiser dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos, eu quero tomar a decisão de estar preparado para esse dia. Se essa for a tua decisão durante esse hino, eu quero desafiar você a ficar em pé. O pastor Caio vai estar aqui à frente, esperando você para te dar um abraço. E eu quero que você venha aqui à frente como uma amostra da sua decisão, e que você permaneça aqui, porque no final eu quero orar por você, colocando a sua vida e a sua decisão nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa dar ouvidos à voz de Deus nessa noite. Amém. As últimas notícias que temos do dia: rios e córregos inundando inúmeras cidades, milhares sem energia elétrica após terrível furacão. 3 tufões acabaram de tocar o sol ao fim da cidade. E agora? O que é isso? Eu acho que é um terremoto. Eu nunca vi tais condições climáticas antes. Busquem abrigo imediatamente. Os sinais já se podem ver. Ele em breve virá. Penso em como eu estarei quando encontrar meu Senhor. Os meus olhos verão o Rei, seu olhar de amor. Como estarei quando enfim vier? Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar meu Senhor, eu posso confiar, Ele voltará. Tantas vezes você ouviu sobre um Deus de grande amor, que entregou sua vida, que você pode entender o porquê. Pra te dar liberdade, enfim, pra salvar teu viver. Como estará quando enfim vier?
por isso. Ele voltará. Queridos, eu louvo a Deus por essas pessoas que vieram aqui à frente, mas eu percebo que ainda há outras pessoas que estão aqui. Eu não conheço você, não conheço a todos aqui, mas eu queria fazer uma pergunta. Haveria mais alguém que está aqui, que precisa também tomar uma decisão ao lado de Jesus, que está sentindo o chamado de Deus nessa noite, que ainda não veio? Ainda há tempo de você vir. A palavra de Deus diz hoje: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Satanás, ele trabalha na sua mente da seguinte maneira: ele fala assim, não vai hoje não. Olha, eu vou te dar algumas razões, ele diz para você não ir hoje. A primeira é que você não está preparado. Olha, você tem muito tempo na vida pela frente, você é jovem, aproveita o mundo ainda. Lá mais para frente você toma uma decisão. Olha, você tem que resolver aquilo primeiro. Não vai tomar essa decisão hoje, deixa mais para frente. Sabe, queridos, a vida é muito dura e nós não acreditamos nisso muitas vezes. O dia que eu posso tomar uma decisão ao lado de Jesus é apenas e unicamente, sabe qual? Hoje, agora. Só por uma razão: que eu estou vivo. Se você morrer, acabou. Uma pessoa que morre, ela não tem mais condição de escolher nada. A minha possibilidade de salvação é em vida. Porque por mais que Deus preparou um lugar especial para mim, queira me levar para esse lugar, Ele não me obriga. Isso não faz parte do caráter de Deus. Ele me convida, mas eu preciso me decidir. E você fala, pastor, o que é isso? Eu sou jovem, eu vou viver muito ainda, pastor. Ninguém pode garantir isso. É uma incógnita a vida. Diz no livro de Jó que a vida passa como um sopro, e como um vapor, ela vem e desaparece. Enquanto nós estamos aqui, o pastor me deu uma notícia triste. Não sei qual é a cidade, pastor, o que aconteceu. Em Porto Ferreira, um jovem, sobrinho de uma irmã, uma família nossa aqui, da Sapopemba, chamado Márcio, jovem, não sei qual é a idade, agora se envolveu em um acidente de trânsito e perdeu a sua vida. Jovem. Eu não sei qual a condição dele, mas eu sei que se ele tinha uma oportunidade de tomar uma decisão, era enquanto ele estava vivo. Agora, irmãos, não adianta chorar, não adianta fazer nada, porque eu tenho que tomar minha decisão em vida. E Deus está convidando você agora. Ele está batendo a porta do seu coração. Ele só não vai arrombar, porque Ele não faz isso. Mas Ele está dizendo, meu filho, entregue a sua vida para mim. Eu já fiz a minha parte, eu morri em uma cruz. Eu paguei o preço que você jamais poderia pagar. Mas agora é a sua parte. Você precisa se entregar. Há mais alguém que sente o desejo e que gostaria de sair daqui com essa certeza de ter entregue a vida nas mãos de Deus? Não tenha vergonha. Não adie essa decisão importante na sua vida. Hoje é o dia de você tomar essa decisão. Ainda há tempo. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Apocalipse, capítulo 3, diz, Jesus dizendo, eis que estou à porta e o quê? E bato. Se alguém ouvir a minha voz e fizer o quê? E abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo agora na porta do seu coração. Mais alguém quer abrir essa porta? E quer dizer, Senhor Jesus, o meu coração é teu. Eu te aceito, eu creio em ti. Eu quero me preparar para a tua volta hoje. Eu não quero perder essa grande oportunidade na minha vida. Há mais alguém? Há mais uma pessoa pelo menos? Muito bem. Eu quero orar por vocês. E eu louvo a Deus pela decisão que vocês tomaram. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o nosso destino final não será aqui nesse mundo de dor, de tristeza, de injustiça. Obrigado porque o Senhor tem um plano maravilhoso para nós, que é a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está preparando para nós um novo céu e uma nova terra,
nos quais habitará a justiça. Um lugar onde pais não terão que segurar a alça de um caixão, como os pais do Márcio terão que fazer, Senhor Deus. Um lugar onde nós estaremos seguros e felizes ao seu lado. Esse lugar foi preparado para todos os seus filhos que te amam e que entregarem a vida nas tuas mãos, Senhor Deus. Senhor, essas pessoas que vieram aqui à frente, elas assim o fizeram porque creem na sua volta a esse mundo e porque desejam estar entre os salvos quando o Senhor voltar. Eu quero colocar a vida delas nas tuas mãos. Quero pedir que o Senhor as abençoe, derramando sobre elas o Espírito Santo. E o meu pedido, Senhor Deus, é que o Senhor possa preservá-las com vida até o dia de seu batismo, aonde essa decisão será final, oficial, pública. Que o Senhor possa preservá-las com vida e que nada possa demovê-las dessa decisão maravilhosa. Eterno Deus, eu também quero agora pedir pela família do Márcio, família que está triste nesse momento, Senhor Deus. Um jovem que tinha uma vida toda pela frente e que agora teve a sua vida encurtada. Não sei qual a situação dele, mas o Senhor sabe. Mas eu peço pelos que ficaram vivos, Senhor Deus. Se houver alguém nessa família, Senhor Deus, que ainda precisa entregar a vida a Ti, Senhor Deus, que esse episódio triste possa abrir os olhos e possa ajudar essa pessoa a tomar uma decisão ao Teu lado, Senhor Deus. Senhor Deus, quero pedir também por aquelas pessoas que aqui estão, que não tomaram a decisão nessa noite. Não sei o que as motivou a fazer isso, mas o Senhor sabe. E o meu pedido é, Senhor Deus, preserve-as com vida enquanto ainda há tempo. Senhor, nos leve em segurança para nossos lares, nos dê amanhã uma ótima sexta-feira e nos traga aqui para mais uma vez ouvirmos a Tua palavra. É o que eu lhe peço e agradeço, em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, podem voltar para os seus lugares e Deus seja louvado por sua decisão nessa noite. Muito bem. Nós estamos chegando ao final da nossa série, né? Infelizmente. Amanhã é a última noite. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O nosso grande finale será no sábado. E como eu falei no sábado pela manhã, quando eu aqui estive, eu falei, olha, se vocês gostaram do painel, como ele estava sem um monte de coisa aqui, né? Se preparem, porque no domingo à noite vai ter mais surpresa. Eu vou dizer uma coisa, no sábado à tarde, às 17 horas, prepare o seu coração, viu? Prepare, vamos ter mais surpresa aqui ainda. Vai ser uma linda festa, inesquecível, que vai marcar a sua vida e daquela pessoa que você trará com você para assistir essa linda festa espiritual. Mas o assunto de amanhã é muito importante. Eu quero fazer um apelo para você que é adventista que está aqui. Se você conhece alguém que ainda precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus, amanhã é o dia. Traga essa pessoa. Eu creio, eu peço que você ore, o tema de amanhã ele é muito importante. E eu peço que você faça um esforço, o possível e o impossível, para trazer aqui muitos amigos aqui, para que eles possam ter uma oportunidade de tomar uma decisão ao lado de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Nós vamos sair agora. A saída será organizada pelos diáconos. Eu sei que o lanche é maravilhoso ali, mas por favor, venha com calma. Não atropele os diáconos, venha com muita calma nessa hora, né? A saída começa pela frente. Enquanto não chegar a sua vez, cante os hinos que vão aparecer aí, tá bom? Eu e o pastor Caio vamos à porta. Também eu quero cumprimentar você e agradecer a sua presença. Deus abençoe a todos e até amanhã. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua
casa, em paz estou com meu Jesus.